primeiramente agradecer ao IDEC, na pessoa da Ana Paula, pelo convite. A gente já vem conversando sobre essa questão da tributação das bebidas açucaradas há um tempo. Bom, e assim, acho que eu sou o patinho feio desse encontro aqui hoje, né? Porque um advogado tributarista está discutindo alimentação saudável. Acho que a Bruna já adiantou boa parte da discussão. A gente tem uma questão de incentivos tributários que é bastante relevante, especificamente para essa indústria de bebidas açucaradas, que é o objeto da nossa conversa aqui hoje. Então, eu vou comentar algumas questões que estão ligadas ao sistema tributário e as questões fiscais que subsidiam esse setor, para talvez essas discussões que a Bruna já trouxe do crédito, do IPI e dos incentivos diversos que essa indústria tem, fique mais claro aí para vocês. Bom, acho que a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é quais são as qualidades de um bom sistema tributário. Se a gente quisesse pensar num sistema tributário perfeito, a gente pensaria num sistema que é simples, então que as pessoas entendem como o sistema funciona, que ele seja um sistema transparente, em que as pessoas saibam quanto estão pagando de tributo, para onde os recursos estão indo, que a gente tenha equidade, né? Então, que a gente respeite a capacidade contributiva de cada contribuinte, que a gente tenha uma progressividade na tributação, que a gente analise as necessidades de cada setor específico na hora de pensar numa carga tributária, e que a gente tenha neutralidade, ou seja, que o sistema por si só não seja um influenciador econômico de tomada de decisão. O que eu quero dizer com isso? Você deixar de tomar ou tomar uma decisão especificamente por conta da tributação. A notícia ruim que eu tenho que dar para vocês é que o Brasil não tem nenhuma dessas 4 características de um bom sistema tributário. A gente não é simples, a gente não é neutro. A Bruna trouxe a cadeia das bebidas açucaradas, viu que ao longo dela a gente tem uma série de incentivos. A gente não é transparente e a gente não tem equidade. Tá? Então, por si só, a gente já precisa repensar o sistema na sua base. A segunda coisa que eu acho que é importante da gente refletir quando a gente está falando desse assunto é que as normas tributárias elas são um pouquinho diferentes das outras normas do direito. As normas tributárias têm uma particularidade que elas podem ajudar a moldar condutas. O que eu quero dizer com isso? Lógico, o direito quer regular a conduta das pessoas, né? Você bota num código para não matar porque você quer que as pessoas não matem as outras. Mas é mais prescritivo, né? Você espera que as pessoas não matem as outras. Agora, na norma tributária, você prescreve algumas situações em que você efetivamente vai influenciar no dia a dia das pessoas. Ou seja, se você não quer que as pessoas usem o cartão de crédito para fazer compra no exterior, uma das medidas é você vai lá e aumenta o IOF sobre aquela compra. Pode ser que você continue realizando a sua compra, mas você tem um incentivo agora para não fazer. Então, as normas tributárias têm um caráter indutor da conduta, que pode ser tanto para incentivar uma determinada atividade, quando você dá uma isenção, por exemplo, ou reduz uma alíquota, ou para desincentivar, como acho que o caso mais comum que a gente tem é o caso do tabaco, que você tem uma carga tributária mais alta justamente para inibir que as pessoas façam uso do cigarro. A gente viu na apresentação do vídeo que a Ana colocou que hoje a OMS tem uma recomendação global de aumento da carga tributária sobre as bebidas açucaradas. E uma outra ponderação que a OMS faz é de que esse aumento da carga tributária fosse acompanhado de uma medida em que os recursos arrecadados com essa tributação sejam investidos justamente para ou fazer políticas públicas ligadas à saúde ou para combater as externalidades negativas causadas pelo consumo da bebida açucarada. E aí o racional da OMS hoje bom, a gente verifica uma
obesidade crescente e um consumo alto de bebidas açucaradas, se a gente somar uma tributação a isso, a ideia é que eu vá ter uma redução do consumo, redução dos problemas de saúde e redução dos gastos com saúde pública. Bom, a outra notícia ruim que eu tenho para dar para vocês é que a gente também está na contramão. Então, a gente tem os mesmos dados de obesidade e de consumo de bebidas açucaradas, só que, ao contrário de pensar uma política de desincentivo ao consumo dessas bebidas, a gente, pelo contrário, tem uma indústria bem robusta que é incentivada tributariamente e não só não arrecada, como impacta em renúncias fiscais que poderiam estar sendo usadas em benefício da sociedade como um todo. Então, hoje a gente tem um caminho que está um pouco divergente do que seria essa recomendação da OMS. Assim como a Bruna colocou, eu também fiz uma cadeia produtiva das bebidas açucaradas e coloquei os incentivos que cada etapa dessa cadeia contém. E aí, dá para a gente, não quero entrar na tecnicidade de cada alíquota, de cada imposto, de cada incentivo, mas dá para a gente ver que desde o início da cadeia a gente vai contando com uma série de benefícios, que acaba resultando numa carga tributária efetiva mais baixa do que seria esperada numa cadeia produtiva regular que não tivesse esse tipo de incentivo. E aí, acho que o ponto mais sensível dessa cadeia é exatamente o que a Bruna já comentou, que é o creditamento do IPI. É nessa etapa que acho que tem um ganho muito representativo para essa indústria e acaba sendo a principal renúncia fiscal do Estado. E aí, só para tentar ilustrar um pouco por que isso acontece. Primeiro, o IPI ele é um tributo que é considerado um tributo extrafiscal, ou seja, ele deveria ter uma natureza não só arrecadatória, mas também de disciplinar condutas, ou seja, de incentivar ou desincentivar. Então, ele é um tributo que eu posso regulamentar ele por decreto, porque justamente para ter essa mobilidade de aumentar ou reduzir uma alíquota de acordo com a necessidade específica, eu preciso ter uma maior flexibilidade. Então, eu aumento ele por decreto e não por lei. Ele é um tributo que deveria ser seletivo, ou seja, ele deve ter uma alíquota maior ou menor de acordo com a essencialidade daquele bem. Então, as coisas que são consideradas supérfluas, eu vou ter uma tributação mais alta. Aquelas que são essenciais, eu vou ter uma tributação um pouco menor. E a gente viu na planilha que a Bruna apresentou que a alíquota do refrigerante no fim do dia é a mesma da água. Aí uma primeira questão é, será que são bens da mesma natureza? E o terceiro ponto, que acho que é aí que impacta no benefício que essas empresas produtoras de bebidas açucaradas têm, que é o fato do IPI ser um tributo não cumulativo, ou seja, ao longo da cadeia, todo mundo que compra e vende e paga IPI vai ter que se creditar do que foi pago na etapa anterior na etapa seguinte. Então, aquilo que foi pago pelo meu antecessor, eu vou usar como crédito de imposto na etapa seguinte. A questão aqui da Zona Franca é que a saída não tem imposto. Então, eu me credito sem ninguém antes de mim ter pago. Então, essa é a principal questão do creditamento que acho que já foi bem abordada. E acho que por isso até que soa meio irrazoável você imaginar que um contribuinte iria reclamar que uma alíquota de 20% foi para 4%, né? Soa muito estranho você imaginar que alguém reclamaria de pagar menos tributos. Mas o efeito a gente já viu, é porque no fim ele vai ter menos crédito. E também soa muito desarrazoado e mostra quão deformado é o nosso sistema em imaginar que uma redução de uma alíquota de 20% para 4% no fim do dia
é ruim para o contribuinte e aumenta a arrecadação do Estado, né? Acho que só essa conclusão por si só já mostra que tem alguma deformidade no sistema. Aqui eu trouxe uma informação mais para vocês verem como a questão da Zona Franca impacta o Brasil em relação à renúncia fiscal. Tá? Não é uma questão só da indústria de bebidas açucaradas. Aqui é um dado da própria Receita Federal que mostra uma comparação do que é arrecadado em cada região do país versus o que é dado de incentivo, que é considerado um gasto, que eu não estou arrecadando. Então, se a gente for olhar na Zona Franca de Manaus, essa relação é de 99,4%, ou seja, a arrecadação só supera as renúncias fiscais em 0,6%. Então, independentemente da indústria de bebidas açucaradas, a Zona Franca por si só é um assunto que precisa também ser debatido. Você trouxe os dados do número de empregados, né? Então a gente precisa pensar, bom, é um incentivo que está sendo válido, né? Faz sentido permanecer com uma Zona Franca se ela tem esse tipo de repercussão para as contas públicas? Uma questão para a gente refletir. A questão do decreto, a Bruna também já abordou, então não vou repetir, mas aquela redução da alíquota de 4% já foi majorada, então o crédito já foi parcialmente restabelecido. E aí agora acaba a pergunta, bom, mas então o que a gente pode fazer para resolver essa questão, tentar minimizar esses incentivos? Bom, aí aqui eu trouxe para vocês algumas das iniciativas que já aconteceram ao longo do nosso processo legislativo. Então, alguns já tentaram aumentar a alíquota do IPI, alguns já tentaram propor um novo imposto, mas a gente tem desafios muito diferentes em cada uma dessas iniciativas, e é isso que eu queria falar com vocês. A primeira, o obstáculo que a gente precisa vencer é uma coisa chamada federalismo fiscal. Então, bom, se a gente for, dependendo do tributo que a gente for mexer, a gente vai precisar conversar com os estados, a gente vai precisar pensar na Zona Franca de Manaus, como é que a gente vai interagir com ela. Algum estado pode sair ganhando, sair perdendo. Então tem um jogo político relevante em relação a esse pacto federativo. Então qualquer medida que vai impactar a tributação sobre relações que envolvam os estados já é preocupante. Outro, a criação de um tributo novo ou a supressão de um benefício fiscal que já exista também é um assunto complexo, seja porque vai ter que passar por um processo legislativo, seja porque tem toda uma questão de interesses, de advocacy. A gente sabe que os agentes que estão nessa indústria também têm sua força, também tem o seu peso dentro do cenário político. Então, movimentar a máquina para criar um novo tributo também é algo que não é tão fácil. Alterar a legislação, propor alguma ação que envolva mudar a legislação da Zona Franca de Manaus é algo complexo, porque está na Constituição, é algo que não envolve só a indústria de bebidas açucaradas, envolveria todas as indústrias que estão constituídas lá, então é um desafio grande. Tentar realizar a medida da OMS, que é tentar trazer a arrecadação de um possível tributo sobre bebidas açucaradas para uma destinação ligada a uma política de saúde, também é algo que a gente pode pensar, mas aí tem as suas repercussões. E o último ponto que eu acho que é importante de possíveis ações a gente precisa saber, naquela cadeia que a gente viu, produtiva, em qual etapa a gente precisa onerar tributariamente, justamente para que a gente tenha o efeito desejado, que é o refrigerante ou qualquer outra bebida açucarada ficar mais cara e inibir o consumo do contribuinte.
porque senão, dependendo da etapa e do modo como a gente calibra esse possível novo tributo, a gente pode ter o efeito inverso, assim como seria razoável a gente imaginar, bom, se a gente quer que as pessoas consumam menos bebidas e a gente quer usar a tributação como uma ferramenta, vamos aumentar a alíquota do IPI de 20% para 30%. Só que se a gente fizesse isso, o efeito seria justamente o contrário do desejado, porque a gente estaria dando mais crédito para a indústria. Então, pensar onde calibrar essa oneração faz todo sentido. Aí aqui, por exemplo, botei algumas ideias. Então, por exemplo, se a gente fizesse o aumento da alíquota do IPI, bom, se eu fizer isso, eu já não consigo ter a destinação específica que a OMS sugere. Então, já não seria um ponto que a gente atenderia. Outro, o IPI é um imposto extrafiscal, então a gente pode aumentar a alíquota por decreto, ter todo um esforço para que isso aconteça, mas como ele pode ser mudado a qualquer tempo, por qualquer governo, a gente estaria exposto a uma volatilidade dessa alíquota. Bom, e aí, eventualmente, como ele é um imposto não cumulativo, continuaria sujeito a ter o creditamento em alguma fase da cadeia. Então, talvez essa não fosse a medida mais... não seria a medida ideal se a gente está querendo onerar, de fato, o produto final. Uma outra medida, por exemplo, é se a gente pensasse em criar um novo tributo, uma contribuição de intervenção no domínio econômico, chamada CID, que incidiria justamente sobre as bebidas açucaradas. Por que eventualmente essa poderia ser uma boa medida? Porque as contribuições dessa modalidade, elas permitem a destinação específica da sua arrecadação, então esse ponto já seria interessante. Elas têm essa natureza extrafiscal, por elas mesmas, para desincentivar ou incentivar alguma conduta. Eu conseguiria ter uma efetividade maior na oneração do contribuinte, no consumidor final. O processo legislativo não dependeria de mudar a legislação da Zona Franca de Manaus, nem, eventualmente, de ter um pacto federativo com os estados, porque eu não estaria alterando nada disso. Então, seria uma legislação federal. Então, trouxe aqui mais exemplos de como mexer na válvula certa faz toda a diferença para a gente conseguir o objetivo desejado. Bom, tem alguns projetos de lei que já estão mais ou menos encaminhados nesse sentido, mas não acho que tem tido grandes novidades no assunto. Um ponto que eu acho que é importante para trazer para vocês, que está mais fresco, bom, todo dia está saindo no jornal a possibilidade de a gente ter uma reforma tributária. Como é que fica esse assunto, Bom, a ideia que está mais proeminente na Câmara é a da PEC 45, em que a gente teria uma reunião de vários tributos que incidem sobre o consumo, dentre eles o IPI, e a criação de 2 tributos, um sobre bens e serviços, que seria sobre a venda de mercadorias e a prestação de serviços, e um outro que é o chamado imposto seletivo, que seria um imposto que teria essa natureza extrafiscal, seletiva, que atingiria setores muito específicos, como, por exemplo, o tabaco. Então, seria um imposto que não incidiria sobre toda a economia, todos os setores econômicos, mas sim para onerar determinados setores, como o tabaco, e eventualmente poderia ser uma porta de entrada para se discutir também as bebidas açucaradas e alimentos que têm alguma composição nociva. O que eu queria deixar para discussão, reflexão aqui de desafios para a gente poder avançar nesse assunto? Nos projetos de reforma, acho que tem espaço, talvez, para se a gente caminhar com essa reforma da tributação sobre o consumo e o IPI for extinto, da gente tentar pensar
como inserir essas bebidas açucaradas no âmbito do imposto seletivo. Um ponto que as reformas não tratam é o da Zona Franca de Manaus, nenhuma delas prevê qualquer alteração ou mudança dos incentivos que já existem. Um ponto que, para fins tributários, é super importante a gente ter o que seria esse conceito de bebida açucarada, né? Se existisse um tributo hoje sobre bebida açucarada, qual seria a base de incidência dele? Seria bebida só com açúcar? Qual o nível de açúcar? Vai ser gradual, então até um nível de açúcar vai ser uma tributação, a partir de determinado nível vai ser outra. Bom, vai ser sobre edulcorantes também. Como isso vai ser definido tecnicamente? Acho que essa é uma discussão importante. E outra que envolve isso também bom, se eu vou lá e crio um conceito e o tributo incide sobre esse conceito, é bem possível que a indústria se movimente, como você comentou, e mude a forma. Então, se é para bebidas com até 10 gramas de açúcar, eu vou lá e vou começar a produzir bebidas que tenham 9,9 gramas de açúcar, porque aí não incide o tributo. Então, ter uma visão clara de como seria esse conceito, acho que é fundamental para a gente avançar nesse assunto. E acho que a experiência internacional de todos esses países que já foi demonstrado aqui pode ser um bom norte para a gente, lógico, fazendo as adaptações plausíveis para o nosso cenário, né, para o nosso sistema. E aí, para finalizar, acho que a parte tributária é importante, acho que tem um efeito prático na vida das pessoas, mas, lógico, só aumentar o tributo da bebida não vai resolver essa questão. Acho que depende de uma política pública muito maior, da qual a parte tributária é uma dos componentes, mas todo o resto é fundamental para que a gente possa evoluir nesse assunto. Obrigado.